Ó, de acordo com o Corpo de Bombeiros, várias unidades hospitalares não estão de acordo com as normas de prevenção de incêndio. Vamos falar ao vivo então com a Heloísa Pedrosa, que está lá no Corpo de Bombeiros, no quartel central ali, tem mais informações para a gente. Boa tarde, Elo. Boa tarde, Cid. Então, quase todos os hospitais da cidade têm problemas, mas a questão da Santa Casa acende um sinal de alerta por conta desse princípio de incêndio. Aqui no Corpo de Bombeiros, as informações sobre esse princípio de incêndio é que pode ter sido ocasionado por um curto-circuito e gerou muita fumaça. Então, hoje, um incêndio na Santa Casa poderia se tornar uma tragédia. Para a gente entender a gravidade dessa situação, o capitão Renê está ao meu lado e vai explicar. A questão da Santa Casa é que já houve uma série de negociações não cumpridas e realmente é uma situação preocupante ali no hospital. Com certeza, não só a situação da Santa Casa, mas de todos os estabelecimentos que não têm a certificação do Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico ele vai exigir da edificação sempre o mínimo para que ela possa ser ocupada e utilizada com segurança. Em relação à Santa Casa mais especificamente, eles têm termos de compromisso justamente de conduta firmados junto ao Corpo de Bombeiros e ao Ministério Público desde 2017. E esses termos não foram cumpridos desde aquela época. Hoje existem processos já em andamento da Santa Casa, tanto da Santa Casa como do Mater Dei e do Hospital Infantil, e todos eles estão passando por alguns processos para a liberação junto ao Corpo de Bombeiros, mas ainda não foram concluídos. Para não ficar uma coisa muito abstrata, para a gente entender, os bombeiros fizeram uma série de anotações, né, que inclusive foram levadas ao Ministério Público. Mas quais são esses problemas? Você falou que um deles é a evacuação, que seria muito difícil sair daquele prédio que é muito antigo. O que mais? Materiais? O que dá para dizer? A Santa Casa e algumas outras edificações também têm uma dificuldade que são prédios realmente bem antigos, que foram construídos antes da legislação atual e que sofreram nesse período grandes ampliações ou até mudanças em parte de sua ocupação. Isso traz algumas exigências ou adaptações em relação às saídas de emergência. Hoje, a principal situação e preocupação do Corpo de Bombeiros em relação a isso é sim o sistema de saída de emergência, pois a vida é a nossa principal preocupação. Então, essas edificações devem sofrer algumas adaptações para que seja emitido algum prazo para que elas possam se adequar em sistemas mais complexos. A Santa Casa, inclusive, disse que o Corpo de Bombeiros está analisando alguns projetos. Isso é real? Como que é essa análise? Isso é real. Desde o último termo de compromisso justamente de conduta que foi firmado junto, inclusive com o Ministério Público, eles têm passado por alguns processos, sofreram algumas análises por parte do Corpo de Bombeiros, mas isso é de uma certa complexidade. O Corpo de Bombeiros tem dado celeridade a esses processos para que não fiquem parados esses processos, mesmo nesse período de pandemia, para que a conclusão desse processo de aprovação e realmente uma liberação para que eles façam alguns sistemas mais complexos seja dado. Agora, ampliando um pouco essa situação para a gente entender, Cid, é uma questão muito preocupante, porque apenas, eu vou citar aqui, que é o Hospital do Coração, tem o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, quer dizer, em toda a cidade, apenas um hospital tem todos os requisitos exigidos e conseguiu esse certificado. Capitão, quer dizer, então é uma situação bastante delicada até para o Corpo de Bombeiros. Qual a situação dos hospitais da cidade em relação aos incêndios hoje? Todos os hospitais já passaram por vistorias, inclusive no ano passado, quando nós tivemos aquela situação do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, acendeu um alerta em todo o Brasil e no Paraná não foi diferente disso. Foram feitas fiscalizações em todos os hospitais da cidade e emitidos relatórios e autos de fiscalização apresentando as irregularidades e o que deveria ser feito para ser sanado. Alguns hospitais, ou a maioria deles, estão buscando alguma regularização, mas infelizmente hoje apenas a rede Hospital do Coração é que está com o certificado de vistoria emitido e com validade. Questão dos prédios serem antigos, até que ponto isso realmente é uma justificativa? Nós costumamos dizer aqui que é muito difícil você colocar um airbag num Fusca.
né? É lógico que as edificações antigas são tratadas como tal pelo próprio Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Porém, quando essa edificação sofre alguma ampliação, ela tem que fazer algumas medidas compensatórias devido a essa ampliação, a esse aumento de risco. Quando a edificação tem o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, não quer dizer que nada vai acontecer lá. Todos estão propícios a um princípio de incêndio ou a alguma situação indesejada. Porém, o sistema preventivo existindo no local, com certeza vai minimizar e facilitar o combate do Corpo de Bombeiros e evitar aí danos maiores a pessoas ou até mesmo a materiais. Agora, quando você fala em medidas compensatórias, o que dá para fazer então no prédio antigo? Colocar um alarme, o que dá para fazer? O próprio código vai estabelecer isso de acordo com a área, com o risco, se tem vários pavimentos ou não. Tudo isso vai ser previsto no projeto técnico de prevenção contra incêndio e desastre. Então, por isso, da importância da aprovação desse documento por parte do Corpo de Bombeiros, que é elaborado aí pelos interessados, né, pelas empresas, enfim, e ele vai passar pelo Corpo de Bombeiros para ter essa aprovação e posterior uma execução real na edificação. Obrigada pelas informações. A Santa Casa tem se pronunciado sobre esse tema por meio de nota e nós aguardamos uma resposta que foi pedida à Irmandade Santa Casa nesta manhã. Cid. Ok, Elô, obrigado pelas informações. Agradeço também o capitão pelas informações também, né? É uma situação extremamente preocupante mesmo. A gente analisando aqui, ó, as entradas da Santa Casa, entendeu? Tem ali pela Lagoas, tem pela Senador Sousa Naves, tem a do lado ali também subindo. Então, analisando, você imagina só, Deus me perdoe, aconteça um incêndio nesse hospital, porque não é só um andar, tem pelo menos 3 ali, né? Pelo menos 3 andares. Você já pensou no desespero, todo mundo saindo ao mesmo tempo ali, saindo com pacientes que não conseguem andar? Uma coisa é você evacuar um imóvel, um hospital, eu não tenho ideia de quantas pessoas, quantos profissionais trabalham lá dentro, e também quantos pacientes são atendidos diariamente. Você já pensou na hora, acontece um incêndio, tem que evacuar todo o prédio de uma vez só. Tem pessoas que vão sair correndo ali, beleza. E agora aquelas que estão internadas em situação até crítica e que não vão conseguir sair sozinhas, para sair com marcas. Meu amigo, então assim, é uma situação, e ó, não estou falando só da Santa Casa não, pelo amor de Deus, você vê que o profissional falou, já não é só Santa Casa. O único hospital aqui que está assim regularizado é o Hospital do Coração. O restante todo com essa situação para lá de precária. A gente precisa resolver isso urgente, cara. Não vamos esperar acontecer uma tragédia igual aconteceu no Rio de Janeiro para depois começarem a se mexer e tentar resolver esse problema. Tá difícil? Tá. A gente sabe que tá, né? A gente sabe que a Santa Casa fez inúmeras reformas, tem lutado anos atrás de anos ali para dar uma resolvida nessa situação, né? Para melhorar o atendimento da população, com novas obras que foram feitas lá na Santa Casa, né? Teve uma ala lá, uma outra parte também que aumentou ali, tudo isso para o melhor atendimento da população de Londrina. Só que, em contrapartida, está faltando uma parte ainda, são essas readequações. Porque, repito, numa hora de desespero, num incêndio nesses hospitais, já é difícil para quem está andando, para quem está bem de saúde. Calcula para quem está ali numa cadeira de rodas ou está numa maca, como é que vai sair de dentro desse hospital. E outras situações também, né? Então é preciso resolver isso o mais rápido possível para que a gente não venha acontecer uma tragédia aqui, ó. Você lembra? Esses dias aconteceu um princípio de incêndio no Hospital do Coração. Rapidinho todo mundo saiu ali, não teve algo de mais grave. Se é outro hospital, meu amigo, se é outro hospital, a tragédia poderia ser, assim, ó, gigante aqui na cidade de Londrina.